Olá, estudante! Estaremos entrando hoje na primeira lição. Nesta lição, aprendemos o conceito de trabalho para o direito do trabalho. Inicialmente, gostaria de colocar o objeto do nosso estudo, que é a relação de emprego subordinada. Portanto, o objeto do direito do trabalho é o estudo das questões de trabalho subordinado, individuais e coletivas, na solução de conflitos de interesse da relação de emprego. O direito do trabalho é, portanto, o conjunto dos princípios, das normas e das instituições que promovem a harmonização entre os sujeitos da relação de emprego e garantem os direitos fundamentais deste. Há uma importante distinção na nomenclatura do direito do trabalho. O direito do trabalho visa proteger o trabalho subordinado, mas algumas pessoas identificam a relação de trabalho, o contrato de trabalho, relação de emprego como sinônimos. Mas essas palavras não são sinônimas e possuem uma distinta significação. Há trabalhadores que não são empregados, mas a legislação usa uma diversidade de nomenclaturas. O que seria a relação de trabalho? É a relação mais ampla, é o conjunto de todos os tipos de trabalhadores, autônomos, estagiários, trabalhadores independentes, trabalhadores por conta própria, trabalhadores para o Estado, que seriam os servidores públicos. Esses são trabalhadores em sentido amplo. Em sentido estrito, a relação de emprego é a relação de trabalho subordinado, que envolve um contrato de trabalho. Portanto, o contrato de trabalho é um acordo bilateral que pode ser escrito ou verbal, e a vontade das partes se torna um ato jurídico. No contrato de trabalho, o conteúdo do contrato de trabalho é a relação de emprego. O que é a relação de emprego? É uma relação entre empregado e empregador, que são os tipos específicos, e a gente vai estudar o que significa o empregado e o empregador, que é um conceito próprio que está na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e a relação de emprego, então, se desenvolve entre esses dois sujeitos. Depois, é importante lembrar que a relação de emprego é uma relação de subordinação, que significa que o empregador vai dar ordens e o empregado vai obedecer. Isso a gente tem a noção de dependência hierárquica. Há também a continuidade nessa relação, a pessoalidade e a onerosidade. Significa que o empregado não trabalha gratuitamente. Portanto, o direito do trabalho visa basicamente o estudo da relação de emprego subordinada. Ainda temos que o direito do trabalho, há muita discussão qual é a classificação do direito do trabalho, se privado, se público, e alguns dizem que é um direito misto. Portanto, seria misto porque ele tem uma vinculação com o direito público, porque o Estado regulamenta essa relação, mas também se desenvolve entre entes privados, do direito privado, ou seja, empregado e empregador são entes privados. Então, com isso, praticamente, nós temos a noção, nesse momento, do que é o direito do trabalho, do que é o trabalho, qual é a classificação no sistema brasileiro, que, portanto, pode ser visto como de direito privado, mas alguns autores o colocam como direito público e direito misto. E também lembramos que o direito do trabalho ele tem algumas funções, que é uma função normativa, estabelecer uma legislação específica, uma função protetiva, que é proteger e defender o empregado, que é o hipossuficiente ante o poder econômico, então é uma função tutelar, e uma função social, que é desenvolver a paz social, resolver os conflitos de trabalho e prevenir os conflitos para a realização da paz social. Por fim, diríamos que o direito do trabalho ele nasceu do direito civil, do contrato civil, mas ele adquiriu uma autonomia própria de jurisdição, uma autonomia doutrinária, legislativa e até didática. Então, se criou uma disciplina independente. Pode-se dizer que o direito do trabalho subordinado nasceu praticamente na Revolução Industrial, e a centralidade do trabalho ocupa na civilização ocidental praticamente 200 anos da nossa história.
O direito do trabalho se relaciona também com direito constitucional, direito civil, direito internacional, direito previdenciário e trabalha com ideias, princípios da dignidade da pessoa humana, o princípio da boa-fé, o não uso abusivo do direito e também trabalha com a ideia que os pactos são para serem cumpridos. Tem uma tríplice função, que é a função, então, de interpretar a norma, criar a norma e aplicar a norma. Os princípios do direito do trabalho podem ser vistos como o princípio da norma mais favorável ao trabalhador, a condição mais benéfica, o princípio da dúvida em favor do trabalhador, o princípio da irrenunciabilidade dos direitos, da primazia da realidade, da continuidade da relação de emprego e da inalterabilidade ou imodificabilidade lesiva do contrato de trabalho. A interpretação que se dá no direito do trabalho pode ser uma interpretação literal, que se entende o que está escrito, teleológica, significa pelas finalidades que o direito do trabalho quer, ou seja, proteger o trabalhador. A gente pode interpretar o direito do trabalho como um sistema lógico, um sistema real, um sistema histórico evolutivo. Então, agora, terminando essa lição, nós podemos dizer que o direito do trabalho ele deve ser interpretado pelos princípios gerais do direito e, na falta desses princípios, pela jurisprudência, analogia, equidade, usos e costumes e pelo direito comparado. É importante dizer que o direito do trabalho se divide em direito internacional, direito individual, direito coletivo, direito tutelar e direito processual. Também se deve dizer que o direito internacional do trabalho, que é aquele formado pela Organização Internacional do Trabalho, funciona desde 1919 na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, para defender normas universais de proteção ao trabalhador. Portanto, hoje se tem mais de 180 convenções que protegem o trabalhador em nível mundial. Portanto, o direito internacional do trabalho hoje ganha muita importância, especialmente numa época de globalização e de tentativa de desregulamentação dos direitos. Se pode dizer que a OIT é uma organização, portanto, que cria tratados, convenções, recomendações e expede declarações internacionais. Há uma declaração muito importante da OIT, e eu terminaria com ela, que diz no preâmbulo da Constituição da OIT que o trabalho não é uma mercadoria. Então, portanto, proclama a dignidade do trabalhador. E, mais do que isso, uma declaração em 1998 disse que as normas mais importantes de todo o ordenamento jurídico são as que defendem a liberdade sindical, que é a Convenção 87 e 98 da OIT, a Convenção sobre Igualdade no Mundo do Trabalho, a Convenção 100 e 111, e as convenções sobre a erradicação do trabalho infantil e do trabalho escravo. Então, no momento em que se fala de terceira revolução industrial, hoje é bem importante essa defesa dos direitos básicos, dos direitos fundamentais no trabalho, que a OIT diz que são basicamente as convenções, então, de liberdade no mundo do trabalho, igualdade e as convenções que regem a erradicação do trabalho infantil e do trabalho escravo, que eu chamo de declarações ou de normas que impelem e impulsionam a fraternidade no mundo do trabalho. Então, alunos, agora eu encerraria essa apresentação e diria para vocês lerem os textos complementares e fazerem as atividades. Até logo!